Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência aos nossos cursos junto à nossa EduTech, temos aqui agora uma sequência especial para vocês, o nosso curso de Python, porém trabalhando com o Google Colab ou Google Colaboratory. E como nós iremos trabalhar, e o que nós iremos aprender e o que nós iremos fazer dentro deste conteúdo. Então, passar uma breve explicação para vocês aqui sobre como funciona o nosso Colab, como funciona o Google Colab. O Google Colab ele é uma ferramenta gratuita fornecida pela Google que ele permite que a gente possa trabalhar com códigos em Python diretamente no navegador. Então, ele basicamente é similar ao Anaconda, quando nós estamos trabalhando junto em nosso equipamento para poder programar e fazer N atividades assim sucessivamente. Então, o que acontece, o que nós podemos fazer utilizando o Colab? Ele é extremamente útil para ferramentas relacionadas a ciências de dados, programação, para que você não precise utilizar os recursos computacionais que o seu equipamento possui. Então, meio que nós utilizamos um recurso que a Google fornece para que possamos trabalhar alguns clusters que a Google fornece para a gente. Então, a primeira parte principal que nós temos aqui do nosso Google Colab, o Collaboratory, é o que? São as principais características. Ele é baseado em nuvem, ele roda totalmente em nuvem, não é necessário você instalar o Python ou qualquer outra coisa que você precise. Então, nós estamos trabalhando onde? Com ele aqui no navegador, totalmente online. Então, o máximo que você precisa e necessita ter é uma conexão com a internet. E além dessa conexão com a internet, a qual você necessita, é necessário que você tenha uma versão do seu navegador atualizada, ou de preferência a última versão disponível, para que você possa ter ali os níveis de compatibilidade necessários para poder trabalhar. Então, o Google Colab, ele simula um Virtual Env para você. Ele já tem todas as variáveis necessárias, e o que ele não tem, você praticamente consegue instalar rapidamente. Então, quero trabalhar com pandas, exclamação ou porcentagem pip install pandas, e ele automaticamente já vai trazer isso para você. Você consegue trabalhar desta forma corretamente dentro do Google Colab. Então, ele também tem uma particularidade interessante que seria o quê? A integração com o Google Drive, onde a gente pode salvar e carregar todos os nossos arquivos diretamente no Google Drive, facilitando a organização e o compartilhamento das informações as quais iremos trabalhar. Então, uma vez que a gente criou um arquivo, uma vez que criamos um novo código, fizemos uma instrução, alguma coisa, ele vai ser salvo lá no nosso Google Drive. E ao acessar ele, podemos diretamente buscar a nossa informação. Temos aqui, tal como exemplo, copiar para o Drive. Então ele vai buscar a informação e vai jogar para a gente lá. Basicamente, este é o primeiro passo, o primeiro contato que teremos com o nosso Google Colab. Depois disso, nós temos suporte às bibliotecas mais populares que possuímos junto com o Colab, que é o que? Ele já vem ali com as bibliotecas tal como TensorFlow, Keras, PyTorch, Pandas, NumPy, Matplotlib, entre outras, permitindo com que conseguíssemos trabalhar toda e qualquer instrução. Então, às vezes, no decorrer do nosso curso, não irei utilizar ali pip install determinada biblioteca do Python. Por quê? Porque ele já vem nativo com o nosso Colab, perfeito? Ele é compartilhamento integrado, você consegue estar trabalhando o seu código aqui e ao mesmo tempo outra pessoa consegue também estar trabalhando junto com você. Então você consegue, pelo próprio nome da ferramenta, Collaboratory, Colab, você consegue trabalhar mais de uma pessoa simultaneamente naquilo que você está construindo, naquilo que você está programando. Então você tem o quê? Essas aplicações, essas condições para poder trabalhar. E a gente tem também uma vantagem muito importante. Ele já tem suporte com múltiplos arquivos que o Google Colab nos permite trabalhar. Podemos trabalhar com CSVs, com JSONs, com arquivos de Excel, sejam eles XLSX ou XLS, entre outros.
Manipulação de arquivos grandes dentro do Google Drive, podemos trabalhar um XML estendido ou também um JSON, um CSV. Então, nós podemos trabalhar várias atividades dentro dele sem perder qualidade. Então, as grandes vantagens que nós possuímos aqui trabalhando com o Colab é o quê? O acesso gratuito a recursos de computação poderosa, fácil de usar, uma interface amigável e uma integração com o Google Drive para que você possa trabalhar e para que você possa inserir todas as informações que você esteja trabalhando no decorrer deste curso. Então, você consegue obrigatoriamente trazer todo o conteúdo e ir salvando em pastas para que você possa trabalhar. Ele tem a colaboração com a fácil comunicação e suporte com as demais pessoas e a execução remota. Você pode executar arquivos pesados que necessitariam de grandes recursos computacionais através do seu navegador. Então, você consegue trabalhar ele perfeitamente. Porém, nem tudo são rosas. Nós temos também as desvantagens de trabalhar com o Colab, tal como o limite de uso. Como um serviço gratuito, ele tem um tempo de uso contínuo das máquinas virtuais que a Google nos oferece, tal como o GPU e TPU, para que a gente possa trabalhar e ele possa resultar na interrupção de alguns notebooks dependendo da quantidade de horas às quais você está conectado junto ao Colab, a quantidade de horas a qual você está fazendo as suas atividades. Então, isso pode fazer com que a sua ferramenta fique um pouco desfavorável para trabalhar. Ele é totalmente dependente de internet. Então, se o serviço, como já dissemos no começo, ele é um serviço em nuvem. Se nós não possuímos um link de internet, uma conexão como um todo, nós não iremos conseguir trabalhar com ele. Por quê? A gente precisa ter uma conexão. Sem essa conexão, não é igual ao VS Code, que eu posso rodar ele offline ali e conseguir trabalhar localmente no meu equipamento. Então, o desempenho limitado em comparação com versões pagas. O Colab, ele tem uma versão paga onde você consegue trabalhar, alocar grandes recursos computacionais, entre outras atividades. Então, com isso, nós precisamos manter o quê? A noção de que ele é uma ferramenta gratuita para todos usarmos, porém ele é limitada até onde você pode chegar com a informação. Então, o que nós podemos ver aqui nos nossos menus superiores trabalhando com o Google Colab? Temos as opções arquivo, editar, ver, inserir, ambiente de execução, ferramentas e ajuda. Então, vamos explorar um pouco esses menus superiores, essas ferramentas. Na opção arquivo, temos aqui novo notebook no Drive. O que é isso? Ele vai criar um novo notebook para que possamos trabalhar. Abrir notebook, ele vai pegar um código já existente ao qual você desenvolveu, ao qual você trabalhou, fazer o upload, ao qual você vai carregar um arquivo que está salvo em seu equipamento, pode renomear, salvar uma cópia, salvar com o GitHub. Então você pode criar uma cópia do seu arquivo. Você pode criar uma cópia no GitHub, salvar padrão, o nosso Ctrl S, fazer o download do seu arquivo, tal como o IPYNB, que é o arquivo de extensão ao qual utilizamos no Jupyter, que é o arquivo separados por blocos de desenvolvimento. Vamos ver tudo isso no decorrer dos vídeos. Tenha calma. Depois disso, nós vamos aprender o quê? Temos aqui, fazer o download do arquivo .py. Ele vai trazer direto o seu arquivo. Então, e imprimir. Propriamente imprimir. Vai pegar, joga para a sua impressora e imprime o seu código. Já na opção editar, o que nós temos aqui? O nosso Ctrl Z, Ctrl F, Ctrl H e assim sucessivamente. Selecionar todas as colunas, copiar uma seleção, células, localizar, substituir e assim sucessivamente. Configurações do notebook, tal como. O que nós iremos fazer? Estamos utilizando a versão do Python, mas também podemos trabalhar com a linguagem R aqui dentro. Então ele traz para a gente Python 3. O que eu quero utilizar? Qual acelerador de hardware? CPU, T4 GPU, entre as outras, e o TPU V8.2, e executar automaticamente a primeira célula em execução. O que ele traz para a gente? Isso daqui
são as configurações de máquina que a Google está nos oferecendo. São as configurações de máquina que podemos ter dentro da ferramenta para poder trabalhar e selecionar o kernel ao qual iremos trabalhar. Nesse caso, iremos trabalhar com o kernel do Python 3. Depois disso, nós temos aqui o ver. Ele mostra para a gente o índice, informações sobre o notebook, histórico de versões e exibir, ocultar saída do notebook, focar na próxima guia, célula e assim sucessivamente. Temos o inserir, que ele pega uma célula do código, texto ou snippet, que seria quando nós enviamos um trecho de código compactado para alguém. Nosso ambiente de execução, onde podemos trabalhar todo o conteúdo, executar todas as células de uma vez, executar antes, uma anterior, uma para frente, e assim sucessivamente. Temos também a interrupção da sessão, desconectar e excluir o ambiente, alterar o tipo de execução e os recursos que nós estamos trabalhando, tal como, neste momento, não estamos trabalhando com nenhum recurso computacional. Temos as ferramentas, que são a paleta de comandos, o que nós podemos fazer e como buscar uma informação, o que a gente pode converter, o que ele traz. Então, ele mostra para a gente o que nós temos à disposição de recursos e atalhos a serem utilizados. E temos o nosso botão ajuda, ao qual vai nos direcionar para qualquer ferramenta. Então, vamos começar a trabalhar um pouquinho. Como vamos fazer? Arquivo, novo notebook no Drive. Ao fazer isto, ele automaticamente será direcionado a uma nova guia. E quando ele gerar a nova guia, ele vai gerar essa interface para nós e alguns alertas sobre a versão a qual estamos utilizando. Então, fechamos as orientações e temos o que? Já a opção para trabalhar. E o que nós podemos fazer? Percebam que aqui ele já traz o ícone do Google Drive para nós, o símbolo do Google Colab, Collaboratory, e depois ele mostra para a gente o Google Drive aqui. E como podemos utilizar essa opção? Sempre renomeando o nosso arquivo, seja ele ipynb ou .py, que seria o nosso arquivo de Python, .py. Então vamos colocar minha primeira aula Colab. Pronto, ele renomeou o nosso arquivo e automaticamente já salvou onde? Lá no nosso Google Drive. E se eu clicar localizar no Google Drive, o que ele vai fazer? Ele automaticamente vai nos direcionar ao Drive ao qual está salvo esta aplicação. Então ele vai começar a buscar informação para trazer para a gente. Então nós estamos o quê? Fazendo um direcionamento. E por que ele não traz? Porque eu ainda não tenho nada configurado, nada digitado. Então ele não trouxe uma informação. E aqui nós temos o nosso Google Drive. Aqui uma aula ensinando como enviar várias mensagens de uma vez só com Python pelo WhatsApp. E aqui o nome do meu Google Drive, que é o que? O arquivo que eu criei, minha primeira aula Colab, onde criamos o nosso notebook para trabalhar e ele já salvou para a gente aqui. Perfeito? Então, pessoal, essa foi a introdução sobre o Google Colab. Espero que tenham gostado e permaneçam. Fiquem até as próximas aulas que vocês irão aprender muito sobre Python. Valeu, pessoal. Muito obrigado.